iniciar o segundo parágrafo de desenvolvimento. Que coloquei você pode iniciar da seguinte forma: outro fator ou condição ou causa determinante ou existente é a causa 2. Você coloca, por exemplo, eu coloquei lá para na minha introdução, a falta de políticas públicas eficazes, que é a minha causa 2. Então, posso encaixar aqui nesse tópico frasal. Então, esses exemplos aqui de tópicos frasais cabem a qualquer tema de redação. Outro exemplo é, além disso, outra dificuldade é, aí você coloca lá a sua causa 2. Por outro lado, outra condição que favorece a permanência do problema é, aí você coloca a causa 2. Depois de você apresentar a causa no início do desenvolvimento, porque eu falei que para organizar o desenvolvimento, lembra do esquema da redação? Você coloca primeiramente, apresenta a causa, depois coloca uma consequência para aquela causa e depois coloca uma constatação do que deve ser mudado. Então, você colocou lá a causa. Aí você dá um ponto de continuação. Lembra também que eu falei da importância dos pontos de continuação para organizar os seus parágrafos. E aí apresentar alguma consequência. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de tópicos frasais também para a apresentação dessa consequência. Em consequência disso, vê-se a todo instante casos de morte de jovens negros cometidos por agentes de segurança pública. Aí você pode iniciar também de outras formas. Pode-se mencionar, por exemplo, segundo pesquisas recentes, se você for colocar algum dado que esteja relacionado com o tema, você pode colocar dessa forma, segundo pesquisas recentes, ou os dados recentes apontam que, se for colocar alguma alusão histórica, os registros históricos mostram que, então são várias formas que você pode utilizar para apresentar a consequência, que vocês podem anotar aí e passar a utilizar, certo? Depois de apresentar a causa e em seguida a consequência, finalize o parágrafo de desenvolvimento com alguma constatação do que deve ser mudado. Então, para você fechar o parágrafo aí, os parágrafos de desenvolvimento, vocês vão colocar uma constatação do que deve ser mudado. Essa constatação a gente chama de antecipação da proposta de intervenção. Você já coloca alguma frase lá relacionada à proposta que você vai colocar na sua conclusão. Proposta de intervenção, proposta de solução. Aí eu coloquei da seguinte forma: dessa forma, devem ser criadas medidas de reparação histórica mais eficientes diante da realidade brasileira. Então, aqui foi o fechamento do meu primeiro desenvolvimento, ok? Apresentando uma constatação. Aí vocês podem utilizar outros conectivos. Logo, portanto, diante disso, para poder fechar lá a ideia dos desenvolvimentos. Outra dúvida: como acrescentar repertório sociocultural de maneira simples para comprovar os argumentos? Só relembrando aí o que é repertório sociocultural. É qualquer informação que você lembre e que possa ser relacionado com o tema. Como eu falei no vídeo anterior, é importante você trazer sempre alguma informação que esteja relacionada com o tema para poder comprovar, né, os seus argumentos, comprovar, provar, justificar aquilo que você está falando. Realmente provar que aquilo que você está falando é verdade. Tente utilizar alguma informação que você adquiriu nas áreas do conhecimento da escola, nas aulas. Lembrei das áreas do conhecimento, as áreas de ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. Lembrei o que é que você viu, quando você estiver fazendo sua redação. O que é que você já viu na escola, alguma informação de alguma matéria que você pode utilizar no seu texto. Eu passei o tema para vocês sobre obesidade, não é? Por exemplo, o que é que vocês já tinham visto em educação física ou em biologia que vocês poderiam relacionar com esse tema aí da obesidade? Então, é uma forma de vocês trazerem esse repertório sociocultural, relembrando aí essa trajetória escolar que vocês tiveram. E aí eu coloquei algumas disciplinas aqui em destaque, que é História, Sociologia, que são História, Sociologia, Filosofia e Literatura. Essas 4 disciplinas são disciplinas que sempre trazem alguma informação
algum conteúdo que dá para utilizar na redação. Por exemplo, aqui a disciplina de História. Sempre é abordado nas aulas acontecimentos, né, e fatos que aconteceram lá no passado. Né, fatos que, por exemplo, a redação do Enem sempre é um tema relacionado à realidade brasileira. Então, nas aulas de história, a gente estuda sobre a história do Brasil. Né? Por exemplo, se for um tema aí relacionado à saúde, sempre a gente, nas aulas de histórias, falado sobre a revolta da vacina, sobre as pestes que já aconteceram na humanidade. Então, dá para relacionar esses fatos com um tema atual. Sociologia também, a sociologia sempre busca entender as relações sociais, na verdade, entre o ser humano. Então, sempre dá para trazer um pensamento de algum sociólogo para relacionar com algum tema atual, assim também como na filosofia, trazer um pensamento de algum filósofo para poder relacionar com o tema da atualidade. E a literatura, que na literatura, né, sempre dá para usar algum livro, algum nome de algum livro, de alguma história, de alguma narrativa que esteja relacionada com o tema. Por exemplo, se for algum tema relacionado à água, à falta de água, dá para usar o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, por exemplo. E aí também outra forma de encontrar o repertório sociocultural é através de informações que a gente vê na televisão, né, nos jornais de notícias, no site de notícias que a gente acompanha pela internet, pelo próprio Facebook. O Facebook já nos apresenta muitas informações atuais. Também através de novelas, se você já viu alguma novela que retrata o tema que está sendo pedido na redação, se tem relação com o tema. Algum filme, alguma série que você já assistiu que dê para relacionar. E na própria internet, como eu citei. Sobre esse tema aí que eu coloquei inicialmente, a discriminação racial, alguns fatos que aconteceram na internet que geraram muita repercussão, como os comentários racistas, né, que a jornalista Maju Coutinho sofreu na época que ela começou a trabalhar na Rede Globo. Então eu poderia utilizar esse fato aí, esse acontecimento, para poder colocar na minha redação, ok? Então, o repertório sociocultural é toda informação, qualquer informação que vocês tiverem lembrarem e souberem relacionar com o tema, vocês podem utilizar na redação de vocês e devem, viu? Como concluir e resumir o assunto? Logo, aqui eu coloquei alguns exemplos de tópicos frasais também, de expressões para iniciar a conclusão, né? Para finalizar, porque eu falei que a conclusão geralmente deve ser iniciada com o fechamento do assunto, você com a retomada, né, do que foi dito ao longo da redação. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui de tópicos frasais. Logo, medidas são necessárias para que, aí você o tema, coloca o tema sobre o tema que você esteja falando, seja amenizado. Eu estou falando sobre discriminação racial, então eu colocaria aqui esse nome aqui. Em virtude dos fatos mencionados, são necessárias ações para melhorar esse quadro ou essa realidade. Eu vou lá e dou ponto continuando. Em vista dos argumentos apresentados, conclui-se que... Aí eu falo lá o que eu concluo. Dado o exposto dessa forma, portanto, também são conectivos aí que você pode utilizar para iniciar a sua conclusão. Como mostrar as propostas de intervenção? Então, aqui eu coloquei também exemplos de tópicos frasais e um exemplo de uma proposta de intervenção voltada lá para o tema discriminação racial. Então, lembrando aí que você deve fazer o detalhamento na sua proposta de intervenção, sempre deixando claro quem é o agente é quem? Quem vai realizar a ação, certo? A proposta. A ação é o que é que vai ser feito para solucionar o problema, o modo ou o meio, de que forma é que vai ser feito e a finalidade, né? O que é que se espera com essa ação. É preciso que o Ministério da Educação
promovam a conscientização sobre a diversidade étnico-racial do Brasil. Então, aqui o Ministério da Educação em Destaque é o meu agente, quem é que vai realizar essa ação. Promovam a conscientização é a minha ação, eu coloquei a ideia da ação aqui, o que é que vai ser feito, o que é que o Ministério da Educação vai fazer, por meio de campanhas que enaltecem a participação do negro no histórico brasileiro. Aí é o modo, de que forma é, né? O meio, de que forma é que essa promoção da conscientização vai acontecer. Então, vai ser através de campanhas, certo? E a finalidade é diminuir o estigma do racismo. Então, outros exemplos aqui de tópicos frasais são os seguintes: é necessário que, eu poderia iniciar também dessa forma, é necessário que o Ministério da Educação, ou faz-se necessário que o Ministério da Educação promova conscientização e etc. Certo? Como fechar a conclusão? Então, depois de apresentar minhas propostas de intervenção, finaliza-se a conclusão com o resultado esperado das ações. Então, você vai fechar o seu último parágrafo da sua redação com uma frase, né, que demonstre o que é que se espera dessas ações, qual o resultado que essas ações podem vir a trazer para a sociedade. Então, eu coloquei da seguinte forma: somente assim a sociedade brasileira deixará de ser tão discriminatória. Então, o resultado que eu coloquei aqui, esperado das minhas ações, é que a sociedade deixe de ser tão discriminatória. Ok? Vocês devem também sempre fechar o texto de vocês com essas frases aqui do que se espera, né? Dessas ações que você colocou. Assim, logo, dessa maneira, também são conectivos utilizados para conectivo de conclusão, né? Para concluir aí o seu texto, fechar o seu texto. Aí eu coloquei aqui também uma tabela de termos e ideias para criar a sua proposta de intervenção, né? Detalhei aqui, coloquei alguns exemplos de agentes, de ação, de meio, de modo e de finalidade. O agente aqui que eu coloquei, se vocês não tiverem muita ideia de quais agentes utilizar, eu coloquei alguns exemplos. Aqui os ministérios, né? Os ministérios que a gente tem no governo. O Ministério da Educação, da Saúde, da Justiça e etc. Se for algum tema relacionado aí à saúde, por exemplo, você vai colocar como agente de realização da ação da proposta o Ministério da Saúde. Aí eu coloquei aqui o governo, no âmbito federal, municipal ou estadual. Você pode detalhar, né? Colocar lá que é o governo quem vai fazer, mas também pode detalhar se é o federal, municipal ou estadual. Governantes, de maneira geral, você pode colocar a família também como um agente de ação, instituições de ensino, instituições religiosas também, e a mídia. A ação aqui, vocês devem sempre lembrar que essas palavras aqui, as ações, devem sempre vir em modo verbal. Vocês lembram que verbo é ação? Então, vocês devem sempre colocar as ações de vocês em modo verbal, aqui, ó, através dessas palavras. Promova, coloquei exemplos aqui. Promova, elabore, desenvolva, crie, fomente, proporcione, né? Pode vir de outra forma também. Promova, promover, elabore, elaborar. Então, vocês sempre busquem e demonstrem palavras que indicam verbo, viu? Para demonstrar a ação de vocês. Meio, modo, algumas expressões que vocês podem utilizar para apresentar o meio ou modo da ação. Por meio de, através de, mediante, recorrendo a, por intermédio de, e expressões para indicar finalidade. Com o propósito de, com o intuito de, a fim de, com a finalidade de, para que. Então, são expressões que servem para apresentar a finalidade da proposta de